O quarto episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos é simplesmente fantástico. É uma das melhores coisas que eu vi de Game of Thrones desde muito tempo. Eu acho que é melhor do que toda a segunda temporada da Casa do Dragão, tranquilo, e é provavelmente o melhor episódio de Game of Thrones desde a sexta temporada. E esse episódio ele é fantástico por N questões. A primeira delas é a fotografia. Aqui eles adotam a fotografia muito mais escura, mais sombria, em que a iluminação ela é muito mais pura, tem um ar muito mais cinematográfico. Você vê que a iluminação é do ambiente pro personagem, que aqueles personagens não estão sendo iluminados de forma artificial, mas sim pelo ambiente em que eles estão inclusos. E é uma fotografia muito mais sombria, que retrata muito bem esse momento de angústia e de aflição que o Duncan está passando. E desde a primeira cena, esse episódio ele é muito fantástico, no roteiro, nas falas, na construção dele, na cena épica do final, que é simplesmente um dos melhores momentos que tem na série inteira e talvez de Game of Thrones também. É nível a Batalha dos Bastardos esse episódio aqui. Talvez seja por conta da emoção e o calor do momento, mas eu coloco esse como um dos melhores episódios de todo o universo de Game of Thrones. E logo na primeira cena a gente já vê aqui uma aula de atuação do moleque que faz o Egg. Simplesmente esse moleque é um grande achado dessa série. Tem que bater palma para quem selecionou ele para ser o Egg, porque o cara é fantástico. Primeiro que agora ele é o Aegon Targaryen. Ele já não é mais o Egg, o menino da cabeça raspada que fingia ser um escudeiro. Não, agora ele é um príncipe Targaryen. E ele mostra isso através da sua postura, através da sua imponência, a forma como ele fala. Ele tá com o peito estufado, ele chega de cabeça erguida. Só que esse ainda é o Egg que a gente conhece. E ele desmorona. E o moleque ele entrega muito na atuação, sabe? Os olhos dele ali choroso, falando com o Duncan. E é interessante de ver um outro lado desse personagem, porque a gente vê o Egg sendo uma criança e às vezes a gente não entende de fato que ele realmente é uma criança. E como criança, ele não tem noção da consequência dos seus atos. Até porque o Aegon, ele cresceu dentro de um castelo real, convivendo com príncipes e reis. Então, ele não tem uma noção de que a consequência dos seus atos para um plebeu e para ele é completamente diferente. Ele foi criado com pessoas da nobreza. Ele viu seu irmão Aeron cometendo inúmeras atrocidades e nunca sendo punido por isso. Mas porque ele é um príncipe do reino. E o Egg ele tem todo esse plano de vingança contra o Aeron e ele age por impulso querendo que o Sir Duncan mate o Aeron. Porém, ele não entende que isso é sentenciar o amigo dele à forca, porque ele é uma criança. Ele não faz isso por maldade, não faz isso porque ele quer matar o Sir Duncan, ele quer o mal. Ele não faz isso por maldade, mas por simplesmente ser colocado nesse papel da nobreza, dele ser um nobre. As coisas para ele não têm o mesmo peso e a consequência, ele não entende isso, como isso afeta um plebeu, como que o peso e a consequência das ações de um plebeu é completamente diferente. Então ele acha que o Sir Duncan iria matar um príncipe do reino e sair por aí como se nada tivesse acontecido, como se aquilo não tivesse peso. E a gente vê aqui a relação deles está completamente desgastada, né? Tá com um grande atrito, porque o Duncan perdeu completamente confiança no Egg, ele se sentiu traído, mas mesmo assim ele ainda é gentil, ele ainda é nobre e ele realmente ama o Egg. Você vê que é um laço de amizade muito forte que esses dois personagens têm. E é muito bonito ver a amizade deles, que mesmo eles estando brigados, eles ainda assim são amigos. E é quase que uma coisa de irmão. Quem tem irmão sabe que mesmo que você esteja completamente brigado com ele, em qualquer ocasião que ele precisar de ajuda, você vai estar lá disposto a ajudar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você vê que eles desenvolveram esse laço aqui de quase fraternal, de amizade, de irmão para irmão. O Duncan é o irmão que o Egg escolheu para si. Enquanto ele tem o Aeron, que é o irmão dele de sangue, e o Baelor até fala, né, que ele deve amar seus irmãos, o Egg quer que o irmão dele morra. E o Sir Duncan, que não tem nada de sangue dele, é só um pobre plebeu que está envolvido numa trama muito maior do que ele, é o irmão que o Aegon escolheu para si. E é muito legal a série tratar desse tópico, porque toda a discussão acerca desse episódio é muito sobre o papel da nobreza e
ser nobre de verdade. Que ser da nobreza não significa necessariamente você ser alguém nobre. Porque essa série é sobre o povo comum. E a gente vê o Duncan falando com o ferreiro que construiu o escudo dele, né? Refez basicamente o escudo inteiro. E você vê que enquanto você tem na nobreza pessoas mesquinhas como o Aeron, um cara que é psicopata, um cara que é maquiavélico, um cara muito canalha, que é cruel, que é traiçoeiro, que é covarde e que se acha um deus, que acha que tem um rei na barriga, e ele age de forma extremamente babaca, menosprezando os outros, sendo cruel, perverso. Você tem o Stephen Fossway, que é um cavaleiro que quebra o seu juramento, que não tem palavra, que não tem promessa, que vende a sua honra, e todos eles fazem parte da nobreza. Quantas pessoas ali malignas que tem na nobreza, sabe? Várias maçãs podres. Você vê que no povo comum, com o pouco que eles têm, com a sua simplicidade, eles ainda assim conseguem olhar para o outro, ajudar o outro, ser gentil uns com os outros. Apesar de que tem alguns casos aí de extrema babaquice, mas há uma questão aqui de nobreza sem precisar ser nobre, sem precisar estar nos grandes banquetes, nos grandes palácios, se banqueteando, mas sendo do povo comum. Você vê que o ferreiro não tem nada, ele ajuda o Duncan porque a causa do Duncan é muito maior já do que ele. É quase que uma rebeldia contra esse sistema opressor em que as grandes casas, os grandes nobres podem agir por aí de forma extremamente babaca, pedante e cruel com as pessoas comuns, pisando em cima das pessoas comuns, se aproveitando delas e descartando elas como se fossem nada, tratando com extrema crueldade, e nada acontece e não tem julgamento, porque eles estão acima de tudo. Então a causa do Sir Duncan é quase que uma rebelião, é quase que uma insurgência do povo comum, o povo comum de Westeros, as pessoas do dia a dia, que no pouco que tem ainda assim conseguem ser gentil, enquanto que os nobres no muito são extremamente egoístas. E agora eles estão buscando, clamando, reivindicando que eles também estão ali naquele universo, que eles também são gente, que eles também são seres humanos. Então é muito legal esse episódio, e a gente vê que enquanto que na nobreza as pessoas boas são exceção, no povo comum o Duncan ele encontra realmente apoio, que a maioria realmente são pessoas boas. E há um baita paralelo aqui de mostrar o Baelor, que é um cavaleiro que ele é a mão do rei, o primogênito do rei, o primeiro na linhagem do trono de ferro. Ele é o símbolo da união, é o primeiro fruto da união de Dorne com os outros 6 reinos, né? A união dos 7 reinos é o Baelor. Ele é o cara que venceu a rebelião Blackfyre, venceu a insurgência contra o reino, é o cara que manteve a paz no reino, e ele ainda assim é um cara gentil, é um cara que enxerga o outro, enxerga os mais pobres, que enxergam os plebeus, que se importa com as pessoas comuns desse reino, porque ele lembra lá do Sir Arlan Sentapur, que foi simplesmente um cavaleiro. Qualquer outro nobre na posição dele esqueceria o cara no dia seguinte ou no mesmo dia, mas ele não. 15 anos depois, 20 anos depois, ele ainda se lembra desses acontecimentos, ou seja, as pessoas para ele importam, ele consegue enxergar o outro. Ele tem nobreza nele, ele é nobre, ele é o maior nobre que existe em Valfreixo, e ele tem nobreza em si. E é engraçado que os outros lords não são nada comparado ao Baelor Targaryen. Quem é alguém perto do Baelor Targaryen? Ele é simplesmente o suprassumo da nobreza ali em Valfreixo. Ninguém está acima dele, e é justamente ele quem aparece para salvar o Duncan. Enquanto todos os outros nobres olham de cima para o Duncan, sendo que eles estão numa posição muito mais próxima dele, o maior nobre que existe naquele momento vai e luta a favor do Duncan contra os próprios membros da família. É uma forma muito incrível da série escrever esses personagens, descrever quem são esses personagens e mostrar um pouco da síndrome e até mesmo do pequeno poder, porque o Stephen Fossway é um nada perto do Baelor Targaryen, ele está muito mais próximo do Duncan do que do Baelor Targaryen. E o maior lord que tem, o cara mais importante do reino, vai lutar pelo Duncan,
enquanto que vários outros lords ali, muito menos importantes, muito menores, decidem olhar pra cima, olhar com esse ar de desprezo. E a série fechar com isso e tocar o tema de Game of Thrones também é sensacional, porque a segunda vez que toca o tema de Game of Thrones na série, a primeira foi a cagada do Sir Duncan e a segunda é simplesmente um momento épico. Eu tô muito ansioso pra ver o quinto episódio, desenrolar dessa história. Eu já reassisti, eu acho que 2 vezes o quarto episódio. Gostei muito. E se você gostou também do quarto episódio, gostou dessa análise aqui, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal que vai sair análises toda semana dos episódios do Cavaleiro dos Sete Reinos. E assista esse meu outro vídeo aqui falando sobre a rebelião de Lyonel Baratheon.